Glória a Deus. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus por esta oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Hoje é a terceira noite do Semeando na Viraí e hoje, através da vida do nosso pastor e confiança do nosso pastor presidente, onde foi incumbido a minha responsabilidade para estar trazendo uma mensagem ao coração dos irmãos. E Deus colocou uma mensagem no meu coração e eu quero ser fiel ao tema. Filipenses 4, verso de número 8. Glória a Deus. Filipenses 4, o verso de número 8. Logicamente, nós vamos decorrer do verso de número 1 ao verso de número 9 no decorrer da mensagem, mas vou ler apenas como texto base o verso de número 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Os irmãos, podemos tomar assento. Muito obrigado pela recepção. Louvo a Deus também pela vida da minha família e pelos meus irmãos de Itaquira. E vocês amam o pastor de vocês mesmo, hein? Que coragem! Vários irmãos vieram aí, que Deus abençoe. Algumas famílias que estão aqui conosco, né? E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Vocês são um presente para a minha vida e para o meu ministério. Meus irmãos, eu quero falar e decorrer nesta noite, dentro do tempo proposto, sobre 3 problemas que me impedem de viver um tempo de excelência. 3 problemas que nos impedem de viver um tempo de excelência. E eu já quero notificar aqui que para servir com excelência, eu preciso estar bem. Para servir com excelência, eu preciso estar bem. Para apresentar um ano de excelência, é necessário nós estarmos enquadrados a alguns métodos, né, algumas maneiras que são necessárias para que isso aconteça. E Paulo, em sua carta aos Filipenses, ele nos deixa claro a respeito disso e de qual a maneira mais eficaz para que a igreja viva com excelência e para que os irmãos tenham uma vida de excelência na presença de Deus. Filipenses de número 4, verso de número 1 a 9, é o texto qual nós estaremos estudando nesta noite. O verso de número 1, o texto diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor. O capítulo 4 já inicia com Paulo expressando o seu sentimento a respeito dos irmãos e também já notificando a respeito do comportamento da igreja ali na cidade de Filipos, a respeito da firmeza dos irmãos, com que eles se encontravam, como que a igreja se comportava, que era com firmeza. Firmeza essa que poderia estar sendo prejudicada após o verso de número 1. Nós podemos identificar isso especificamente no verso de número 2. Firmeza essa que poderia estar sendo prejudicada por causa de desentendimento entre 2 irmãs que estavam ali inseridas no contexto daquele momento, naquela igreja. Irmãs estas que tinham um papel fundamental na cooperação do ministério de Paulo. Aqui eu já identifico o primeiro problema que me impede de viver um tempo de excelência. E o primeiro problema são os desentendimentos. Os desentendimentos nos impedem de viver um tempo de excelência. O texto diz: rogo a Evódia e Sintique que sintam o mesmo no Senhor. A versão NVI diz assim: o que tenham o mesmo sentimento no Senhor. Para um ano de excelência é necessário resolver as pendências. Para um ano de excelência
excelência, é necessário nós resolvermos os nossos desentendimentos. A falta de sintonia na igreja é uma interferência para a vida de excelência e no desenvolvimento propriamente do membro na obra de Deus. Existem pessoas que entram ano, sai ano, entra meses, sai meses, entram semeando e sai semeando, não conseguem se desenvolver por questões pessoais, situações que foram mal resolvidas ou muitas vezes nem tentaram ser resolvidas. E nós chegamos aqui, evidentemente a gente pega o papel, pega o folder, melhor dizendo, da campanha Semeando 2026, temos lá o projeto de vida, colocamos ali em meio a tantas as linhas que tem ali, muitas vezes faltam os papéis diante dos projetos que nós temos, diante do desejo, dos sonhos que nós temos para o ano de 2026, e tudo isso é muito bom, e é isso que a maioria de nós fazemos, mas resolver pendências, resolver as coisas que ficaram mal resolvidas, para ter um ano de excelência, muitos já não querem mais, e trazem essas cargas, e sai ano, vem as cargas, entra ano e vem as cargas, e Paulo faz questão de tratar deste assunto. Na carta ele fala de forma incisiva. Por quê? Porque isso prejudicaria o relacionamento da igreja e colocaria em xeque a firmeza dos irmãos, a integridade da igreja, e ali evidentemente que surgiria algumas facções ou até mesmo divisões entre os irmãos, coisas estas que foram exaltadas no versículo de número 1. Eles eram a coroa, e por serem a coroa do ministério, trazer alegria a respeito do cuidado que Paulo tinha, por terem recebido a orientação de Paulo e ter formado aquela igreja, e estando então em firmeza, isso não poderia ocorrer, a igreja não poderia perder esse vínculo de harmonia, e não era uma exortação muito comum, porque Paulo estava acostumado a lidar com algumas exortações de forma doutrinária. Outras ocasiões ele trata de problemas doutrinários, como em 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 10, 1 Coríntios 5, verso 1, 1 Coríntios 6 e verso 1, Gálatas 3 e o verso de número 1, mas Paulo ele vai tomar tempo para poder resolver essa questão. O assunto exigia uma atenção de Paulo, a ponto de nomear as irmãs. Ele não fazia isso comumente, não era muito natural Paulo dar nomes, mas ele diz: foi Evódia e foi Sintique, foram estas irmãs, eu estou sabendo que são estas irmãs, e por causa destas irmãs está tendo desentendimentos, as duas estão se desentendendo, assim como também Paulo nomeou em 1 Timóteo capítulo de número 1, versículo de número 20, e na maioria das vezes Paulo resolvia as coisas no anonimato, sem direcionar o nome, mas a igreja estava correndo riscos, a firmeza da igreja estava correndo riscos, e devido aos riscos, houve então a exposição, houve então a forma de expor publicamente quem eram os causadores desse problema, e nós podemos entender e notificar a todos nesta noite, que a obra de Deus, ela não pode ser prejudicada devido ao desentendimento entre os irmãos. A exortação de Paulo é que sintam o mesmo, é para que eles sintam o mesmo, é que sintam o mesmo, tenham o mesmo sentimento. Eu exorto-os para que sintam o mesmo, tenham o mesmo sentimento. Essas mulheres, elas eram influentes, elas tinham contribuição generosa na igreja, tinha feito muito pelo ministério de Paulo, tinha encabeçado os trabalhos da igreja, e por causa disso a obra de Deus começou a perecer, e Paulo vai começar a trazer a resolução para os problemas. Vocês precisam sentir o mesmo. E quantas pessoas deixaram já de produzir por causa de desentendimentos, contribuindo
contribuíam e já não contribuem mais, trabalhavam e já não trabalham mais, ganhavam almas e já não ganham mais, serviam e já não servem mais, já não estão mais com disposição, talvez por causa de um desentendimento, talvez por causa de um mal entendido, e talvez já está há meses assim, há dias assim, há anos assim, mas Deus me trouxe aqui nesta noite com uma palavra para dizermos a você aqui neste lugar: sintamos o mesmo no Senhor. Os nossos corações, os nossos pensamentos devem estar alinhados, os nossos propósitos devem estar alinhados, para que possamos sentir o mesmo no Senhor. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Quer viver um ano de excelência na presença de Deus? Aleluia, resolva as pendências que você tem carregado e talvez tem trazido essa bagagem de desentendimentos que tem prejudicado e amarrado o seu progresso. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, essas mulheres eram tão importantes, e Paulo ele vai reforçar e vai pedir ajuda. Não se sabe se para Epafrodito ou para Lucas, ou se até mesmo para Timóteo, não se pode confirmar quem era o obreiro responsável ali. Mas no verso de número 3 ele vai dizer: e peço-te a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Ou seja, elas são importantes. Aleluia, nas mãos delas tem as marcas da obra do Senhor, nas mãos dela tem as marcas do trabalho árduo. Elas investiram tempo, elas se desgastaram. Ajude-as, não permita que continuem desta mesma maneira, não permitam que continuem nesse mesmo desentendimento, mas que voltem à firmeza, e para que elas possam pensar em comum acordo a respeito da obra de Deus. Aleluia, aleluia. Aí depois de Paulo tratar sobre esses assuntos, ele vai dizer: regozijem-se, regozijai-vos sempre no Senhor. Verso de número 4. Outra vez digo, regozijai-vos. Paulo exorta os irmãos que fossem alegres, que se alegrassem. Aleluia, a igreja em Filipos estava passando por um processo. Aleluia, e Paulo estava dizendo: alegrem-se, não permita que as tristezas permeiem a vida de vocês, não deixe as tristezas que interfiram na comunhão entre os irmãos. E Paulo fala por 2 vezes: alegrem-se. Outra vez vos digo, alegrem-se, deixem a discordância, resolvam os desentendimentos e alegrem-se no Senhor. Era isso que Paulo estava dizendo: vivam intensamente para o Senhor, sigam no mesmo pensamento, no mesmo objetivo, porque Deus tem a alegria. Sejam alegres, sejam contentes, tenham prazer em servir ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. E no verso de número 5 ele diz assim: seja a vossa iniquidade notória a todos os homens. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. A NVI, a versão NVI diz assim: que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Sabe o que Paulo estava dizendo? Não os desafetos, não os desentendimentos, não as picuinhas, não os problemas. Aleluia. Não é nada disso que precisa ser conhecido entre todas as pessoas, mas o amor, a gentileza, o respeito. Aleluia. E é aqui que se enquadra perfeitamente o texto que dá seguimento ao tema da nossa
da nossa campanha, que é Colossenses 3, verso de número 23 e o verso de número 24. Tudo que fizerem, faça de coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo o Senhor a quem vocês servem. Aleluia. Se você quiser ter um ano de 2026 com excelência na presença de Deus, é tempo de você resolver os desentendimentos, é tempo de você resolver as picuinhas. Ainda dá tempo de você resolver os problemas, as situações que tem te impedido de crescer, que tem te impedido de avançar, que tem te impedido de prosseguir, que tem te amarrado ministerialmente, financeiramente, psicologicamente, emocionalmente. Mas nesta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus está aqui neste lugar, a palavra da verdade está sendo ministrada, e hoje esse problema cai por terra, e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Aleluia, aleluia. O segundo problema, o primeiro são os desentendimentos, o segundo problema são as inquietações. Aleluia. O verso de número 6, o texto diz: não estais inquietos por coisa alguma. Não estais inquietos por coisa alguma. A versão NVI diz: não estejam ansiosos por coisa alguma. Para servir com excelência há uma necessidade de paz. Sem paz não há serviço de sucesso. Sem paz não há excelência. E aqui eu quero contar uma experiência que eu tive há alguns anos atrás. Há cerca de mais ou menos 4 anos atrás, eu passei por um problema de questão psicológica. E ninguém sabe disso a não ser a minha igreja, que eu já contei para os meus irmãos, e a minha esposa. E certamente um conflito, uma guerra emocional, psicológica. E me deparei olhando, falando: meu Deus, mas eu estou fazendo tudo certo. Eu não estou em pecado. Eu não estou fazendo nada que desagrada ao Senhor, moralmente. Eu não tenho feito nada que desabona a minha conduta ou prejudica a imagem da igreja na cidade e por onde eu ando. Mas estava remando e lutando, e nada que eu fazia me fazia com que mudasse alguma coisa, a ponto de uma avalanche de sentimentos tomar conta da minha alma. E eu disse: meu Deus, o que está acontecendo comigo? E eu fui para o meu quarto e eu já não queria mais sair do meu quarto. Eu já não queria mais ter nem acesso a ninguém. O que eu queria é estar no meu quarto com as luzes apagadas, sozinho, e sem ninguém ali para me interromper na minha solitude e na minha solidão. Eu queria ficar ali, colocar a cabeça embaixo do travesseiro e ficar apenas sozinho. E foi um problema. E diante disso, eu já estava quase para me entregar, e certamente, diante dos quadros e dos sintomas, eu estava quase entrando por um processo de depressão. E sem precisar buscar a ajuda de ninguém. Muitas vezes a gente até pensa que nós somos super-homens e não buscamos ajudas, mas falar assim é fácil. Mas para nós que somos pastores, muitas vezes não é fácil a gente abrir o coração para alguém, a gente falar a respeito desse problema com alguém, porque a igreja espera um pastor forte, a igreja espera um pastor profetizando,
um pastor ministrando cura e as pessoas sendo curadas. A igreja espera de um pastor oferecendo e não recebendo, mas sim dando para oferecer cada vez mais. E quanto mais tirar dele, mais ele tem para oferecer. É exatamente isso. E a gente entra muitas vezes em parafusos por exatamente pensar desta maneira. Mas eu então, naquele sentido, pelo pouco que ainda me restou, eu disse: meu Deus, eu preciso me levantar daqui. Eu não posso me entregar. E tinha um hino que eu gostava muito de ouvir, que era o Despreocupa. Pensa em uma mente preocupada que era meu, que era minha. E aquele hino diz: preocupa, fica calmo, se eu estou dentro do barco, não se assusta, não afunda. Esse hino, e eu ficava com a minha mente tentando trabalhar em cima desse despreocupa, e despreocupa, de repente orando ao Senhor por um período de tempo, e muitas vezes não querendo nem orar, muitas vezes não querendo nem o devocional, muitas vezes tentando lutar contra isso, mas de repente o Espírito Santo se apoderou da minha alma, aleluia, toda tristeza e preocupação foi embora, e o Senhor tomou a minha mente mais uma vez, aleluia, e me encorajou, aleluia, e daquele dia em diante eu saí destes pensamentos, eu consegui me livrar destes sentimentos, desses conflitos internos, e a mão do Senhor me levantou e me trouxe até aqui. E talvez você chegou aqui com conflitos internos, passando pelo mesmo problema que eu já passei, mas nesta noite o Espírito Santo está aqui para te levantar e para iluminar a sua mente. Você não vai ficar sozinho num quarto escuro. Esse sentimento de depressão não vai permear mais a tua mente. Essa síndrome do pânico que talvez está arredondando a tua vida, que talvez ronda o teu pensamento hoje, ele cai por terra em o nome de Jesus Cristo, porque o Espírito da vida está aqui nesta noite, aleluia, aleluia. E para servir com excelência uma necessidade de paz. Sem paz não há serviço, não há serviço de sucesso. Sem paz não há excelência. E o que é ansiedade? A palavra grega traduzida por ansiosos aqui no texto, em Filipenses 4 e 6, significa atraídos para direções diferentes. As nossas esperanças nos puxam para um lado, os nossos medos, eles nos puxam então para outro lado, para direções diferentes. E é aí então que a tensão se torna insuportável, os conflitos iniciam na mente. O sentido da palavra ansiedade é associado a angústias, que pode significar estreiteza e aperto. E quando ficamos ansiosos, sentimos-nos apertados e encurralados, a ponto de ter sintomas físicos bastante claros. Muitas vezes dores de cabeça, dores no pescoço, dores nas costas, dores estomacais, úlceras no estômago. A preocupação afeta o raciocínio, a digestão e até mesmo a coordenação motora. Do ponto de vista espiritual, a ansiedade é constituída de pensamentos e de sentimentos incorretos acerca das circunstâncias, acerca de pessoas e acerca de coisas. A ansiedade é a grande usurpadora da alegria, e para vencer a ansiedade é preciso ter mais do que boas intenções. E o melhor antídoto para vencer a ansiedade ainda está no texto de Filipenses, capítulo de número 4,
Verso de número 1 a seguir: e o melhor antídoto para vencer a ansiedade é a segurança. E Paulo nos revela o antídoto: é a paz de Deus, que excede todo entendimento. É essa paz que guardará o vosso coração, é essa paz que guardará a vossa mente, é essa paz que guarda o coração, que guarda a mente em Cristo Jesus. Aleluia! A ansiedade, ela parte hoje, ela vai embora da tua vida, porque a paz de Deus toma conta da tua mente hoje. A paz de Deus, ela toma conta do teu coração hoje. Sinta abraçado e revigorado pela paz de Deus na tua vida agora, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aí o texto nos revela que quando nós temos segurança, a paz de Deus nos guarda, verso 7, e o Deus de paz, ou o Deus da paz, nos guia. Verso de número 9, aleluia. E com esse tipo de proteção, que motivo que há para eu e você ficarmos ansiosos? Com esse tipo de proteção do céu, qual é o motivo de nós sermos tomados pela ansiedade? Se você chegou aqui ansioso hoje, se você chegou aqui ansiosa hoje, receba agora do céu a paz de Deus, que excede todo entendimento. Receba a paz de Deus, que excede todo entendimento. Eu vou dizer mais uma vez, porque tem gente que já está recebendo. Se você chegou aqui ansioso hoje, receba agora a paz de Deus, que excede todo entendimento sobre a tua mente, sobre o teu coração, sobre a tua mente, sobre o teu coração. Não precisa se afligir, porque a paz de Deus toma conta da tua vida hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Para que estar ansioso? Tem gente que mal começou o ano de 2026 e já está com medo do que 2026 tem reservado para nós. Aleluia. Tem gente que o ano mal começou e ele já está com medo do que pode acontecer em 2026. Meu irmão, 2026 não vai acontecer nada além e nada menos do que o que Deus projetou para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. 2026, aleluia, vai acontecer exatamente tudo o que Deus. Ah, pastor, mas o inimigo tem se levantado. Não se preocupe, Deus está no controle da tua vida. Ele se levanta para cair. Ah, pastor, mas é que o senhor não sabe como eu terminei o ano. Eu não sei como você terminou o ano, mas eu sei que no começo de janeiro ainda, o meu Deus pode virar o seu cativeiro e trazer vitória sobre a tua vida e sobre a tua casa. Ah, pastor, mas é que o senhor não sabe há quanto tempo eu venho sofrendo. Eu não sei, mas eu sei que o Deus que eu prego nesta noite, Ele pode colocar um ponto final nesse problema, e Ele não precisa nem esperar chegar dezembro. Ele pode fazer acontecer isso agora, 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 agora. Irabando que me rachuri abacala barra séria. Uribi que me arrasere me candaraba calabácia. Eca maiore rachore me candaraia. Aleluia. Aleluia, aleluia.
Eu sinto uma graça de Deus pairando sobre esse ambiente nesta noite. Deus está aqui. Estamos debaixo do poder da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, 2026 será o melhor ano da tua vida. Em nome de Jesus, 2026 será o melhor ano da tua vida. Em nome de Jesus, 2026 será o melhor ano da sua vida. Aleluia, aleluia. 2026, o que tem reservado para você é tudo que Deus tem para sua vida. Nada mais e nada menos do que isso. Mas pastor, e as finanças? E a economia como vai ficar? Mas pastor, e o governo? E a economia? Como vai ficar? Como vai continuar as coisas? Como é que vai acontecer? Fica tranquilo, as finanças, a economia, o governo vai permanecer debaixo, ou melhor, nas mãos de Deus, porque Ele está governando todas as coisas. Daniel capítulo de número 2, verso de número 20, aleluia, assim diz a palavra do Senhor, verso 20, 21 e 22 de Daniel capítulo de número 2, falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, Ele remove os reis e estabelece os reis, Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes, Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz, e com Ele mora a luz. Tua vida está na mão de Deus, a tua casa está na mão de Deus, a tua finança está na mão de Deus, o Brasil está nas mãos de Deus. Então não se preocupe, não se preocupe, não sofra por antecipação, tudo está nas mãos de Deus. Não se preocupe. 1 Pedro capítulo de número 5 e o verso de número 7, aleluia. 1 Pedro 5 e o verso de número 7, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia, 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 glória a Deus. Em continuidade, Paulo diz: e as tuas petições sejam conhecidas diante de Deus, ou melhor, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Conversar com Deus a respeito de tudo que nos preocupa é o primeiro passo para viver a ansiedade, e como resultado, a paz de Deus guardará a nossa mente e o coração. Não podemos nos esquecer de que nessa ocasião, Paulo encontrava-se acorrentado a um soldado romano que o guardava de noite. Para Paulo, pairava no ar a possibilidade da própria execução, mas Paulo, ele não tinha preocupação nenhuma quanto a isso. Aleluia! Quando entregamos o coração a Cristo, nós recebemos a salvação, e versículo de número 1 de Romanos capítulo de número 5, o texto diz que nós temos paz com Deus. Isso não corresponde
corresponde com a ausência de provações exteriores, mas significa segurança interior e tranquilidade a despeito das circunstâncias pessoais ou as coisas. Aleluia, sem dúvida, Paulo tinha motivos de sobra para estar ansioso, mas não foi o que fez. Em vez disso, ele concentrou-se na paz de Deus, que excede todo entendimento. Aleluia, e é essa paz que guardava o pensamento e o coração de Paulo. É essa paz, é a mesma paz que Deus vai derramar sobre as nossas vidas nesta noite, para que nós entregamos todos os nossos caminhos ao Senhor, confiamos nele, na certeza de que ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele falar, e o mais ele fará, 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 e o mais ele fará. O texto não nos deixa dúvidas, o texto não nos deixa incerteza, o texto nos dá uma confirmação, e o mais ele fará. Deus fará na tua vida, e eu posso dizer isso sem sombra de dúvidas. Deus fará na tua vida, em o nome de Jesus. Quantos creem, recebe esta palavra nesta noite? Aleluia. Mas há um terceiro e último problema que nós precisamos decorrer e falar nesta noite, para orarmos juntos. O terceiro problema está em pensar de forma correta. Nós já falamos da ansiedade, dos problemas ocasionados na mente, no coração, em relação aos sentimentos. Muitas vezes o que nos impede de viver com excelência são as batalhas que acontecem aqui na mente. As batalhas que acontecem em nossa mente. As nossas maiores batalhas são travadas no campo da mente. Aleluia. E nessa trincheira é que a guerra é ganha ou que a guerra é perdida. É exatamente no campo da mente. O homem, ele é aquilo que pensa. E precisamos fechar as portas da nossa mente para o que é vil e abri-las para o que é verdadeiro, justo, amável e de boa fama. Precisamos esvaziar todos os porões da nossa mente de tudo aquilo que é impróprio. Nós somos e representamos tudo aquilo que nós registramos em nossa mente. Se arquivarmos em nossa mente coisas boas, de lá tiraremos tesouros preciosos. Mas se tudo que depositamos são coisas más, não haverá nada de proveitoso para que nós possamos usar. A paz envolve o coração e a mente. A paz excede o entendimento, o coração e a mente. Isaías, capítulo de número 26 e o verso de número 3. O verso diz assim então, Isaías 26 e 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia. Eu vou dizer mais uma vez: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Aleluia. Os pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos, e logo o coração e a mente vêm-se divididos e sufocados pela ansiedade. É preciso ter consciência de que os pensamentos são reais e poderosos, mesmo que não possam ser vistos, pesados e nem medidos. Precisamos levar
cativo todo pensamento à obediência de Cristo, como segundo aos Coríntios 10:5, semeie um pensamento e colha uma ação, semeie uma ação e colha um hábito, semeie um hábito e colha um caráter, semeie um caráter e colha um destino. Paulo descreve em detalhes as coisas em que devem ocupar a mente do cristão. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, se há algum louvor, nisso pensai, tudo que é verdadeiro. É o primeiro ponto que Paulo diz que nós devemos pensar, em tudo que é verdadeiro. Segundo Walter Covert, uma pesquisa sobre ansiedade mostrou que apenas 8% das coisas que deixam as pessoas ansiosas são motivos legítimos para preocupação. 8%. 8%. Os outros 92%, pasmem, são imaginários, nunca aconteceram ou envolvem questões fora do controle das pessoas. Satanás, ele é mentiroso, aleluia, e deseja corromper a mente com as suas mentiras. Aí, segundo aos Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 3, Paulo, ele vai escrever e deixar uma orientação a respeito disso, para que o campo da mente não seja tomado pelas mentiras de Satanás, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Corrompidos vossos sentidos. O Espírito Santo controla a mente por meio da verdade. 1 João, capítulo de número 5, verso de número 6, mas o diabo tenta controlar a mente por meio das mentiras. Sempre que cremos em uma mentira, Satanás assume o controle. Limpe a sua mente daquilo que não corresponde com a verdade. Exclua a mentira de vez da tua vida. Não viva uma vida de engano. Pense em tudo que é verdadeiro. Pense na verdade. Pense na verdade. Pense na verdade. Pense em tudo que é verdadeiro. Mas Paulo não para por aí. Paulo ainda continua dizendo: pense também em tudo que é respeitável e justo, ou seja, tudo que é digno de respeito, tudo que é correto. Muitas coisas não são respeitáveis, e tem muito crente pensando em coisas que não são respeitáveis, pensando na mentira e ainda coisas que não são respeitáveis, e os cristãos não devem pensar nelas. Não podemos dedicar a nossa atenção às coisas desonrosas, nem permitir que elas controlem os nossos pensamentos, mas precisamos pensar em tudo que é verdadeiro e pensar em tudo que é respeitável e justo. Paulo ainda diz: pensem também em tudo que é puro, amável e de boa fama. O cristão deve encher a mente com os pensamentos mais nobres e elevados, não com pensamentos abjetos deste mundo, que é depravado e totalmente imoral. Capítulo 3 de Colossenses, versículo de número 2 e o verso de número 5, Paulo mais uma vez vai descrever a respeito daquilo que o cristão precisa ter em mente. Colossenses 3, verso 2 até o verso de número 5: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Verso 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Verso 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. O nosso pensamento precisa estar na
das coisas de cima. O nosso pensamento precisa ser em tudo o que é respeitável e justo, tudo o que é puro e amável e de boa fama. Aleluia. Aleluia. Tudo que é amável, tudo que é puro, amável, de boa fama. Aleluia. Aleluia. E Paulo ainda diz: tudo que tem virtude e louvor. Se tem virtude, servirá de motivações para nos aperfeiçoar. Se tem louvor, é digno de ser recomendado aos outros. Nenhum cristão pode se dar o luxo de desperdiçar energia mental pensando em coisas efêmeras, passageiras, em coisas que não agradam a Deus. Se você quiser ter uma vida de excelência, meu irmão e minha irmã, se você quiser ter uma vida de excelência, obreiros do Senhor, nós precisamos estar com a nossa mente em Cristo. Aleluia, aleluia. Os nossos pensamentos, aleluia, aleluia, com pensamentos que rebaixam ou que prejudicam outros quando são compartilhados. Pessoas que só maquinam mal, só querem atrapalhar, só querem interromper, só querem prejudicar. Aleluia. Esses pensamentos não podem conter a nossa mente. Esses pensamentos não podem permear a vida de um verdadeiro cristão que quer ter uma vida de excelência na presença de Deus. Aleluia. Se nós seguirmos todos esses conselhos que Paulo nos deixa em Filipenses capítulo de número 4, é evidente que fazendo assim teremos uma vida de excelência. Vamos servir com excelência, adorar com excelência, produzir com excelência. Se você estiver, aleluia, se você não estiver em paz, não tem excelência, e se não tem excelência, os resultados serão desastrosos. Você pode até tentar, você pode até prover tempo, você pode até executar com os seus meios, com todos os seus esforços, mas se não tiver paz, se a tua mente não estiver segundo o texto qual nós observamos nesta noite, pensando nas coisas que são de cima, nos desprendendo das coisas desta terra, infelizmente a nossa produção não será uma produção que vai ser somada no reino de Deus, mas uma produção efêmera, que não vai ter muito significado, insignificante muitas vezes. 2026 será o ano da excelência na sua vida, quando você resolver as suas pendências na horizontal, para ser abençoado na vertical. Aleluia. 2026 será o ano da excelência na tua vida, quando você resolver as suas pendências na horizontal. Aleluia, na horizontal. Aleluia. Ah, meus irmãos, como isso é tão tremendo, porque nós estamos aqui, praticamente todos no mesmo nível. Aí você olha, talvez você não consegue dar um giro de 360 graus, como eu estou dando aqui, mas se tiver uma pendência na horizontal aqui, você tem que resolver a pendência hoje, para que Deus então possa fazer com que o seu ano de 2026 seja um ano de excelência. 2026 será o ano da excelência na sua vida, quando você deixar aos pés de Jesus todas as suas inquietações e todas as suas ansiedades. 2026 será o ano da excelência na sua vida, quando os seus pensamentos já não estiverem no que pode acontecer aqui na terra, mas no que Deus já tem reservado para mim e para você no céu. Você quer viver um ano de excelência?
Você quer que 2026 seja o ano de excelência? Resolva suas pendências. Aleluia. Não viva em inquietações. Aleluia. Coloque os seus pensamentos no trono da graça e se coloque de pé nesta noite, porque eu quero orar por você aqui neste lugar. Aleluia. 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 Coloca para mim 1 Coríntios capítulo 2 e o verso de número 9. Aleluia. 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 Tem muita gente, meu Deus, o Maduro foi preso, não sei o que agora, o Lula vai ser preso, e não sei quem vai ser preso, e não sei quem. Meu irmão, esquece isso. Aleluia. Pense no céu. Aleluia. Aleluia. Muitas coisas estão acontecendo na vida do crente porque ele só está pensando no âmbito terreno. Ele esqueceu das coisas do Espírito. Ele esqueceu das coisas celestiais. Mas nesta noite, pense nas coisas do Espírito. Pense nas coisas do céu. Aleluia. 1 Coríntios capítulo de número 2 e versículo de número 9. Aleluia. Aleluia. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu. Aleluia. As coisas que o olho não viu. As coisas que o ouvido não ouviu. Aleluia. As coisas que não subiram ao coração do homem. Aleluia. São estas coisas que Deus preparou para os que o amam. Você recebe esta palavra nesta noite? Aleluia. Então vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você que fez os seus projetos. Aleluia. O que Deus tem preparado para você, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Aleluia. Não desceu ao coração do homem. Aleluia. Alamandoreme calabarra xandaraba calabarras. Elemei oreme calamandurime calabaia. Aleluia. Deus tem algo muito melhor e muito maior para a sua vida. Aleluia. Pense nisso, pense nisso, pense nisso, pense nisso, pense nisso. Pode vir, vai cantar. Intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou. Pode vir você que entrou na campanha, traga os seus pedidos de orações aqui, vamos orar. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando. Você crê nisso? Tem algo acontecendo. Aleluia. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu
sobrevivi. Tem coisa boa chegando. Aleluia. Tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Aleluia. Eu quero saber também se tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus. Você tem oportunidade hoje. Talvez você chegou aqui ansiosa, ansioso, depressivo, com síndrome do pânico, crise de ansiedade. Nesta noite o meu Jesus te liberta deste mal. Tem alguém para Jesus? Se tiver, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Aleluia, você que queira se reconciliar, é a sua noite. Aleluia, é a sua noite, você tem oportunidade hoje. Aleluia, alguém? Se tiver, dê um sinal com uma das suas mãos, nós vamos orar por você. Aleluia, aleluia, pega os seus pedidos de orações aí, Senhor. Nós estamos diante da Tua presença, Pai. Aleluia. Oreme calamando, oreme calabás. Senhor, aqui estão os Teus filhos. E camando oreme rachere me andaraba calabás. Senhor, em o nome de Jesus, a Tua palavra foi pregada, Senhor. A Tua palavra é a verdade. E estamos debaixo do poder e a autoridade da Tua palavra. E nesta hora, Pai, em nome de Jesus, os Teus filhos aqui apresentam os pedidos, o projeto de vida para o ano de 2026. Meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, entra agora, Senhor, no cenário, entra agora em cena, Senhor, em o nome de Jesus. Começa, Pai, a transformar, começa agora, Senhor, a trazer um novo tempo, um tempo de excelência, um tempo de bênção, um tempo de paz, um tempo de prosperidade, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, começa agora, cumpra, Pai, os propósitos, os projetos, assim como a Tua palavra nos diz. Confirma nesta noite, Pai, que o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não desceu ao coração do homem, Senhor, cumpra na vida dos Teus filhos neste ano de 2026. Cumpra, Senhor, em o nome de Jesus. Faz, ó Deus, aquilo que é impossível se tornar possível, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus, em nome de Jesus. 2026 será diferente, 2026 será diferente, 2026 será o teu ano, 2026 é o ano do teu testemunho, 2026 é o ano que Deus vira o teu cativeiro, 2026 é o melhor ano da tua vida, e já começou, já começou, já começou, em nome de Jesus. Jesus só quer